Gênesis capítulo 5, versículo 18, diz assim: aos 162 anos, Jered gerou Enoque, diga graças a Deus, com 162 irmãos, gerando filho, é uma benção. Mas a longevidade naquela época era algo normal e natural, durar até 900 anos. E diz assim, verso 19, depois que gerou Enoque, Jered viveu 800 anos, gerou filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos, e morreu. Verso 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Diga comigo, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 23, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Verso 24 eu vou ler de novo. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Oramos ao Senhor. Senhor, sobre a Tua palavra, lança a luz ao nosso coração. Remove, retira, meu Deus, todo e qualquer entulho que porventura ocupe o lugar que deve estar a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor tenha toda a primazia, não agora, na hora do culto apenas, mas todo momento, todo instante da nossa vida, sempre seja o nosso meditar, meu Deus, o nosso pensar na Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a mantermos firmes aos princípios da Tua palavra e nos ensina aquilo que queres e deseja trazer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. O versículo 22 diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Eu gostaria de hoje falar sobre isso. Eu não sei, creio que não vai dar tempo de falar todo o que precisamos falar hoje. Não dando para falar tudo hoje, nós vamos dar sequência no próximo culto. No próximo culto nós vamos estar, creio que, falando sobre isso aí, sobre esse assunto, sobre andar com Deus. E o que é andar com Deus? E o que é viver com Deus? Também Deus colocou ao meu coração, meus irmãos, eu creio que vou começar dia 6 de março, não agora em fevereiro, mas dia 6 de março, uma série de mensagens que é trazendo a presença de Deus, com base na vida de Obed-Edom, que ele trouxe a arca para sua casa. Ele trouxe a presença de Deus para sua casa e tudo melhorou. E como eu sinto que precisa melhorar as coisas em casa, como as coisas precisam melhorar no nosso lar. E para melhorar, a presença de Deus precisa ser trazido para a nossa casa. Amém? Vamos falar sobre isso aí, outros assuntos em cima disso aí, trazendo a presença de Deus. A partir de março, nós vamos estar ministrando isso aí em várias áreas que abrangem a nossa vida, da necessidade da presença de Deus. Amém? E hoje, meus amados, o que Deus colocou no meu coração é em cima desse tema, desse texto que Enoque andou com Deus. Eu quero falar nesta noite, nesta tarde, sobre andando com Deus. E para saber o que é andar com Deus, nós precisamos também entender o que não é andar com Deus. Não andar com Deus, o que não é somente vir ao culto. Eu posso vir ao culto e não andar com Deus. Eu posso louvar e não andar com Deus. Eu posso muito bem pregar a palavra e não andar com Deus, ser um hipócrita, ensinar-lhes aquilo que eu não venho a viver. Então andar com Deus não é estar em cima do altar, ou tocar, ou ocupar algum cargo, alguma função dentro da igreja. Andar com Deus não é apenas ir na igreja, porque eu posso ir na igreja, estar na igreja, mas eu ter uma vida corrupta aos olhos de Deus. E o texto aqui, meus amados, ele fala que, no versículo 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Teve um momento em que ele passou a andar com Deus. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte: nunca é tarde para andar com Deus. Ele tinha 165 anos, gerou um filho chamado Matusalém, que foi o homem que mais viveu na Bíblia.
E foi um momento, depois de ter gerado um filho, ele passou a andar com Deus, teve um princípio, teve um começo, que ele começa a andar com Deus. Enoque, ele é mencionado apenas 9 vezes na Bíblia. No livro de Gênesis, o seu nome, ele é mencionado 6 vezes. Depois é mencionado também no livro de Lucas, quando fala da genealogia de Jesus. Ele é falado no livro de Judas também, o único capítulo que tem Judas. E ele é mencionado também no livro de Hebreus. Além deste Enoque, filho de Jered, a Bíblia menciona mais outros Enoques. Por exemplo, Davi tinha um filho que o nome dele era Enoque. Depois eu menciono para vocês outros nomes também, ok? Ele foi pai de Metusalém, viveu 365 dias, eu posso trazer aqui uma analogia, 365 anos, que ele viveu, 365 dias é o que nós temos no ano. Nós devemos andar com Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias do ano. Não tem um dia que eu vou tirar férias de Deus, pedir licença, Deus dá licença, que agora eu vou aprontar, eu vou fazer, e vou acontecer, e então eu quero um dia de folga de Deus. Não, nós não podemos viver um dia sequer sem Deus. Se dissermos, olha, eu quero viver um dia sem Deus, e sem tudo que Deus dá, então Deus tira o ar, Deus tira a água, Deus tira o oxigênio, e aí nós morremos. Nós precisamos de Deus, nós necessitamos dele. Gênesis 5, está falando no meio de uma genealogia de Adão, as descendentes de Adão, e interessante que na expressão você vai ler o capítulo 5, e você vai ler ali, e morreu Adão, e morreu Enos, e morreu Cainã, e morreu Malael, e no meio desse morreu, que é mencionado 8 vezes, há uma expressão que diz que não morreu, que diz que Deus tomou ele, diz que Deus pegou ele, diz que Deus o arrebatou. E a Bíblia menciona 2 arrebatamentos no Antigo Testamento. Um é de Enoque, e outro é de Elias. Eles prefiguram e mostram, irmãos, exatamente que a igreja está esperando e aguardando, que é o arrebatamento da igreja. A igreja espera, Jesus anunciou isto. E nesse item, nesse contexto, nós também como igreja, o que mais devemos amar é a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que amam a sua vinda. Agora, meus amados, o que eu acho tão precioso e tão lindo, é que a Bíblia menciona o seguinte: ele andou com Deus. Enoque teve tantos Enoques. Caim teve um filho por nome de Enoque. Rúben, o filho mais velho de Jacó, também se chamava Enoque. Abraão teve uma esposa depois que ficou viúvo, Quetura. Ela teve um neto também chamado Enoque. Ao todo temos 4 Enoques na Bíblia, mas um é aquele que Deus se agradou. Por que será? Deus viu que ele era bonito, que ele era engraçado, seus olhos eram lindos, ele era belo, ele tinha um talento extraordinário. Não. Então o que faz Deus se agradar da gente? Não é dito muito sobre ele, mas nós vemos esse homem, Enoque, que muito pouco fala dele na Bíblia, mas ele está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, e a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. A vida desse homem não foi inteira para Deus todos os dias, mas a partir do momento que ele gerou Matusalém, o seu filho, ele passou a viver com Deus. Mas o que é então andar com Deus? Pastor, eu ando com Deus. Vamos ver, irmãos, pela vida desse homem. Vamos olhar pelo prisma, pela visão, pelos óculos divino, como Deus vê esse homem. Primeira coisa que eu entendo e que eu aprendo uma grande lição aqui, o que significa andar com Deus, é que o próprio nome dele diz o seguinte, significa dedicado, disciplinado. E ele é fiel ao seu nome, ao nome que ele tem. Se nós nos denominamos cristãos, evangélico, crente, nós temos que ser fiel ao nome que nos é dado.
E ele dedicou-se a Deus e disciplinou-se no meio de uma geração que era corrompida, uma geração que era perversa. E é isso, meus amados, nós precisamos aprender e a viver isso no meio de uma geração deturpada, no meio de um mundo de tanta podridão, e essa podridão não existe na política apenas, ela existe num contexto geral de vida do ser humano. E ele teve uma vida que realmente agradou ao Senhor. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 15, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo está falando, meus irmãos, isso há quase 2000 anos atrás. E quase 2000 anos atrás, seria tão diferente nos dias em que viveu Enoque? Não. Enoque viveu quando? No período pré-diluviano, antes do dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Por que a destruição do mundo com água? Porque o mundo estava corrompido. Porque o mundo estava destruído dos seus valores. Não se buscava a Deus. Ele é de uma descendência que foi expulso do jardim. Ele não está no jardim, no lugar favorável. Meus amados, é possível, num lugar de podridão, mostrarmos que somos a luz do mundo. Num lugar onde os valores de Deus e da palavra de Deus não são valorizados, antes são vilipendiados e são ridicularizados e zombados, mas nós vivermos em integridade com Deus e a sua palavra. A Bíblia não diz que ele andou com o sistema, mas ele andou com Deus. Ele não andou com o homem, ele andou com Deus. E era plenamente, ele era plenamente conformado e submetido à vontade de Deus. Fazia a vontade de Deus. Andar com Deus é fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade, meu querer, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Mas sim, Deus, o que tu queres, o que tu acha, o que tu pensa, o que tu tens. Qual é o teu propósito para a minha vida, para a minha existência? E a Bíblia diz, meus irmãos, em Romanos 12, verso 2, diz essa mensagem para mim, para você, para todos nós: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Enoque andou com Deus. Esse ano eu ando lado a lado. Nós vamos andar lado a lado, discipulado, ministrando, ensinando, mas nós precisamos, para que as pessoas andam ao nosso lado e cresçam, nós precisamos andar lado a lado com Deus. Precisamos andar com Deus. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou. Vamos andar com Deus, Deus nos tomará também. João capítulo 14, Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, vou para o Pai, mas eu voltarei para que onde eu estou, vocês estejam também. Arrebatamento. Precisamos, meus amados, andar com Deus, viver com Deus, termos vida com Deus, para podermos andarmos também lado a lado. E esse lado a lado é para que venhamos andar mais com Deus. Também eu aprendo que esse andar com Deus, ele é bilateral, ele não é unilateral. Somente Enoque quer andar com Deus, ele anda com Deus, mas Deus não anda com ele. Sabe aquela pessoa que diz: ele é meu amigo? Você sabe, não, nem conheço essa pessoa, nem conheço, nem sei quem é, mas eu sou teu amigo, eu sou amigo do fulano. Usa o seu nome como referência, como algumas pessoas gostam de fazer, usar o nome de alguém como referência, mas na realidade, ele é bilateral. Por quê? Porque Deus também andou com Enoque. Não foi somente Enoque que andou com Deus, mas o maravilhoso é saber que Deus andou com Enoque. Precioso não é saber se eu vou ao culto, eu vou cultuar a Deus, eu vou adorar a Deus. Eu quero saber, Deus está recebendo o meu louvor? Deus está percebendo que o meu louvor a Deus, ele é sincero, ele é real, e ele está tocando o coração de Deus mesmo, e Deus está aceitando o meu louvor, e Deus quer mais, e Deus deseja mais a respeito da minha vida. Meus amados, vamos viver uma vida de total entrega. Enoque andou com Deus. Falar nisso, eu anunciei aos nossos jovens que segunda-feira teríamos uma reunião, e realmente vai ter essa reunião, uma palavra que eu gostaria de ter com os jovens. Está preparando algumas coisas, mas mudou.
né, mudou algumas coisas, alteraram, e eu já aproveito agora já para lhes avisar. Vai ter a reunião, vai ser às 20 horas, só que eu ia ter uma conversa com os jovens, mas conseguimos uma bênção também, amém? Eu sei que vocês amam ouvir o pastor de vocês, amém? Mas o pastor Júnior Firmino, né, a pastora Luciana pescou e descobriu que ele está pela região e ele está livre segunda-feira. Então já fiz o contato com ele, vai estar conosco segunda-feira aqui às 20 horas, amém? Trazendo uma palavra de Deus para a moçada, amém? Para os nossos jovens, amém? Ok? Se alguém se sente jovem, quiser vir, não tem problema, está aberto. Mas ele ministra muito precioso, de maneira tão preciosa para os jovens, amém? Pode convidar o vizinho, amigo, enfim, pode convidar muitos, segunda-feira às 20 horas, estarem aqui para nós recebermos, né, nós jovens, né, recebermos e aprendermos, ok, do pastor Júnior Firmino. Ele viaja segunda-feira bem cedinho, terça-feira ele viaja bem cedinho lá para o Nordeste, mas ele vai estar conosco aqui às 20 horas, amém? Muito bem. Então, meus amados, esse andar com Deus foi bilateral. Amós capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: andarão dois se não houver acordo? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então é bilateral, porque Deus resolveu também andar com Enoque. Capítulo 1 de João, versículo 1 e 6, nos diz, se tivermos, 1 João 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Então eu digo, eu ando com Deus, mas Deus está confirmando que anda comigo. A Bíblia diz o seguinte, o Senhor era com José, e a gente observa que Deus está abençoando a vida de José, porque Deus já está andando com ele. A Bíblia diz que Deus era com Daniel, e era mesmo porque se confirmava. Então, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Eu acho precioso também, na vida de Enoque, é que esse andar, meus irmãos, ele foi um andar crescente, não foi uma coisa estacionária. Eu cresci espiritualmente até aqui, esse é meu limite de crescimento. E eu digo, meus irmãos, que não existe limite de crescimento e não existe limite de intimidade, comunhão com Deus. Pode da minha parte ter limite com relação a tempo, a horário, a recursos, mas Deus não tem e não existe limite em Deus. E esse andar com Deus, ele foi crescente. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz que, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. É um crescente. Precisamos andar com Deus. E esse andar, ele precisa ser crescente. Não apenas crescente, mas também foi contínuo. Sabe aquela pessoa que é crescente, ela cresce, ela está lá em cima, daqui a pouco ela desce, ela cai. A vida de comunhão com Deus está tão grande, está tão forte, que ela sente a presença de Deus, mas daqui a pouco ela cai, ela tomba, e ela está no lixo, ela está na lama, ela está entulhada do pecado de novo. Daqui a pouco bate uma explosão espiritual na vida da pessoa, começa a buscar a Deus, a clamar a Deus, a jejuar, e vai para o pó, vai para a oração, está quebrantado, está homem de Deus de novo, está uma mulher de Deus de novo, e está lá em cima. Daqui a pouco passa o tempo e cai de novo. Há pessoas que a vida espiritual é assim, é uma oscilação, em cima, embaixo, em cima, embaixo, é sempre assim, é um ciclo. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas se se andar com Deus, de Enoque, foi diferente. Ele foi crescente. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que foi crescente, porque foi uma revelação crescente, foi contínua. Foi uma progressão de intimidade com Deus. Colossenses 1,10, por exemplo, diz que a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz, antes crescei na graça
e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então foi um crescimento contínuo, foi um crescimento constante. E não foi num ambiente favorável, não. Foi num ambiente difícil. Por exemplo, alguém que chega e diz: olha, ser crente lá no meu trabalho não é fácil. É difícil. Porque lá é só palavrão. Lá é só podridão que tem. Aonde eu convivo, não é fácil. Mas havia corrupção naquela época. Havia afastamento de Deus. Vamos lembrar que Adão, o primeiro, se afastou de Deus. Caiu, pecou. Foi lançado para fora do jardim. Estava distante. Toda a descendência de Adão era uma descendência decaída. O filho de Adão, que foi Caim, matou Abel. Assassinato. Mentira, houve ali engano, acusação, briga. Então era uma geração terrível. Não era uma geração pura e santa. Eles estavam fora do jardim. Como já lhes disse, essa era a era pré-diluviana. Ele foi avô, né? Ele foi avô de Noé. Enoque foi avô de Noé. Noé tinha 622 anos quando ele nasceu. Então, Noé viveu 930 anos, estavam fora do jardim, e a Bíblia menciona que ele era o sétimo depois de Adão, porque primeiro foi Adão, depois foi Sete, depois Enos, Cainã, Malael e Jered, seu pai. Ele foi o sétimo nessa sucessão de pecados, filhos gerados em pecado. Mas ele tinha, meus irmãos, uma firme separação. Certamente, Enoque não participou dos prazeres pecaminosos do mundo, porque o seu prazer estava a buscar a Deus, estava em Deus, estava em andar com Deus. A alegria dele não estava no mundo, nas coisas do mundo. A sua alegria, o seu prazer estava em Deus, estava a buscar o Senhor, estava a buscar a sua presença. Ele sabia que a amizade do mundo desprezaria a Deus. Os amigos do mundo provocam a inimizade contra Deus. Tiago escreve no capítulo 4, no versículo 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o melhor amigo dele não era, o melhor amigo de Enoque não era alguém, outra pessoa qualquer, mas era o próprio Deus, era o melhor amigo que ele tinha. Em quem ele pensava? No melhor amigo. A pessoa que você mais ama, é a pessoa que você investe o seu tempo, é a pessoa em quem você investe os seus recursos, é a pessoa com quem você sonha, você pensa, é aquela pessoa que você gostaria de estar todos os dias da sua vida. Se fizesse uma pergunta, por exemplo, se você tivesse que viver durante um ano inteiro, convivendo, dentro de um ambiente, quais seriam as 7 pessoas que você levaria para estar com você e conviver durante um ano? Aí você colocaria o fulano, Beltrano, Ciclano. Estou dando de mão beijada, é um quebra-gelo para vocês, né? Ok? Mas, não vale cola, mas se quiser tudo bem. Ok? Mas se eu dissesse se você tivesse que viver um ano com 7 pessoas dentro de uma casa, quais as 7 pessoas você jamais levaria? Porque sabe que as pessoas não dá para suportar. Então tem 2 lados. Quem eu gostaria de viver? Quem eu gostaria de conviver e estar? Só não vai usar esse segundo quebra-gelo, né? Vai constranger muita gente. E aí você vai ficar de mal com algumas pessoas, vai criar inimizade. Mas ele preferia, meus irmãos, Deus. Quem Enoque preferia na vida dele? Deus. E quem ele pensava? Em Deus. Chegava em casa, se fosse, tem que dar um telefonema só hoje, para que vai ser para Deus. Eu tenho apenas uma oportunidade hoje de conversar com uma pessoa só. Com quem eu vou conversar? Dizia Enoque, eu vou conversar com Deus. Quem é aquela pessoa que você gosta de passar tempo e você não vê o tempo passar? O relógio parece que é diferente quando está com aquela pessoa. O tempo passa e você não vê.
Você está conversando, começou às 5 horas da tarde. Quando você olha no relógio, já 3 horas da madrugada. Digo, meu Deus, eu nem vi o tempo passar, de tão bom que é. Agora já tem aquela pessoa que você fica 15 minutos e você já conversou tudo que tinha que conversar. Não tem mais o que conversar. O tempo se foi. E com Enoque não, o tempo com Deus, meus irmãos, não passava. Era gostoso demais passar com Deus. Ele amava, ele gostava, era prazer dele. Andar com Deus, estar com Deus. Nós não podemos ter amizades com o mundo. O que eu estou dizendo não é com pessoas que não são do mundo. Não, não posso ter amizade com um amigo meu que não é da igreja. Não é isso, meus irmãos, até porque nós ganhamos pessoas para Jesus. Nós oramos pelos nossos Natanaéis, clamamos a Deus, oramos por eles, jejuamos por eles. São esses que nós queremos alcançá-los. Mas não é isso, mas é amizade com o mundo. E Tiago, ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade, é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. E observe bem, pode frisar isto: habitarei e andarei. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Além do mais, Enoque foi perseverante em andar com Deus. Enoque andou com Deus, não uma vez por semana, mas diariamente. O prazer dele, a vontade dele, era diariamente, constantemente, andar com Deus, estar com Deus, viver com Deus. O seu prazer é esse. Ele não ficava pensando: hoje dia de culto, não estou afim, não estou querendo. Não, o prazer dele, a vontade dele era poder estar junto com Deus e cultuar e adorá-lo. Nele, em Deus estava a sua satisfação. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. E eu aprendo, meus irmãos, aqui que nunca é tarde demais para começar a andar com Deus. Observa Abraão, por exemplo, também com que idade começa a andar com Deus. Observa a vida de Abraão. Que idade começou a andar com Deus? Hebreus capítulo 11, verso 5, nos diz também que ele possuía um bom testemunho. Na vida, irmãos, de andarmos lado a lado, precisamos de um bom testemunho. E ele possuía um bom testemunho. Aonde está isso? Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, ele diz o seguinte: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Antes da transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E seu desejo, no desejo do coração de Enoque, meus irmãos, o que estava no desejo do seu coração era agradar o Senhor. E ele não tinha dúvida nenhuma, porque o que na sua vida, na sua alma, o que ele queria era agradar a Deus. E o último texto que é mencionado na Bíblia a respeito dele está em Judas, capítulo único, que tem Judas, versículo 14 e 15, diz assim: Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e a convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometem impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falavam contra ele. Ele está dizendo que o texto diz, o que o texto nos revela, que aquele lugar é lugar ímpio,
era um lugar de impiedade, era um lugar de maldade, era o contexto da vida dele, do ministério dele. Aonde ele tinha o seu aprisco, era no lugar de impiedade. Era um lugar difícil, não era um lugar fácil, mas mesmo não sendo um lugar fácil, mesmo não sendo um tempo fácil, ele andou com Deus. E eu quero perguntar, dentro disto, meus amados, temos disposição no nosso coração de querermos andarmos com Deus e saber que para andar com Deus nós perdemos coisas nossas, porque Jesus disse o seguinte: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar comigo, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Enoque, ele estava profetizando a segunda vinda de Jesus. Ele anunciou o julgamento justo, mas terrível de Deus também. E Enoque fielmente testemunhou e pregou uma mensagem que foi dura para o povo, de coração endurecido. Atos capítulo 20, verso 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça. E ele estava, meus irmãos, tomando uma vida diferente. Teve prazer em Deus e em andar com Deus. Que a nossa vida também seja assim: prazer de andar com Deus, prazer de caminhar com Deus, como Enoque andou com Deus, e Deus gostou tanto disso, que Deus o tomou para si. E a Bíblia diz que ele não foi encontrado. Amigos, quem sabe, procuravam por Enoque: onde está Enoque? E não acharam mais. Desapareceu Enoque. Mas o que aconteceu? Deus o tomou para si, porque não foi encontrado. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Meus amados, isso é o que nos espera, isso é o que nos aguarda. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que pela fé Enoque foi transladado. Transladar algo é você pega de um lugar e em seguida vai colocar num outro lugar, em um outro lugar. Enoque, meus irmãos, foi alguém que nos mostra como agradar a Deus. Nos ensina e aprendemos como agradar a Deus. E a Bíblia diz, Hebreus 11, verso 6, que já conhecemos: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, a fé dele resultou num testemunho precioso, e assim aprove ao Senhor chamá-lo para si. E eu quero concluir nesta tarde, meus amados, dizendo que Enoque agradou a Deus antes mesmo de existir igreja. Enoque agradou a Deus antes de haver a Bíblia escrita. Não tinha Bíblia. Enoque não tinha alguém que, digamos, era o pastor dele, o orientador, o ministro, alguém que trouxesse uma direção espiritual. Mas alguém introduziu ele. Alguém falou a respeito de Deus para ele. E ele começou então um relacionamento com Deus, que não começou grande, mas sim pequeno. E nisso eu volto a reprisar, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Deus, ele começa pequeno. Não pense em você, não sonhe em você, é o seguinte: olha, a partir de hoje eu vou ter o maior relacionamento com Deus da minha vida, e eu vou ter o maior relacionamento que qualquer outra pessoa. Tudo começa pequeno, e ele deve ser crescente, mas esse crescente deve ser contínuo, e ele deve ser constante. A minha fidelidade com Deus, ela deve ser contínua, deve ser constante, e ela deve ser aumentando cada dia mais. Que Deus nos abençoe, que venhamos andar no mundo que estamos hoje, de maneira íntegra, e vamos andar e viver para Deus, porque é para isso que nós somos chamados.
Nós não somos chamados para fazer parte de uma igreja, mas nós somos chamados para sermos a igreja. Deus não nos chama para trabalharmos para Ele, mas primeiramente para nos relacionarmos com Ele. Viver para Deus precede trabalhar para Deus. Enoque andou com Deus, num mundo muito difícil, mas Enoque amava andar com Deus, era apaixonado por andar com Deus. Eu comparo como, por exemplo, passar uma tarefa para 2 filhos, e um filho faz a tarefa e já está lá cansado, já quer parar, já não tem mais ânimo, mas o outro filho tem prazer de fazer aquela tarefa, tem aquela alegria, aquela satisfação, aquele prazer de fazer. Como, por exemplo, assim, temos o ministério de louvor, alguns gostam de tocar violão, teclado, guitarra. Digamos que eu tivesse 2 filhos e dissesse para um: olha, você vai fazer aula de música com fulano, e aí um dos filhos chegava ali, começava a tocar um pouquinho, tocava um pouquinho, e é 1 hora de treinamento, 1 hora de ensaio, e aí passa 5 minutos, já olhou, já terminou? Não, falta ainda mais 55 minutos, meu Deus, não passa esse tempo. E aí daqui a pouco continua tocando mais um pouco, e olha, que hora é? Que hora é? Fica perguntando que hora é 300 vezes. E aí quando termina, ai, graças a Deus, terminou, glória a Deus, que bom que terminou. E eles, ó, semana que vem tem mais, não, semana que vem não vai dar, não posso. Na verdade não tem vontade. Mas o segundo filho, digamos que chega ali, está encantado, e ama aquilo ali, já passou 1 hora, e não viu passar aquela 1 hora, passou tão rápido, passou tão ligeiro, e é apaixonado. Aí chega em casa, pai, compra um teclado para mim que eu quero tocar em casa, e toque, passa o dia inteiro tocando, ama. Esse relacionamento com Deus, meus irmãos, que Enoque tinha, ele era apaixonado, ele tinha paixão de estar com Deus. Servir a Deus era alegria, não é um pesar, não é um fardo, não é um peso. Ai, tem que ir para a igreja, tem que ir para a oração, jornada de oração não. Ai, o pastor vai anunciar, ai, glória a Deus, não vejo a hora de começar a jornada de oração. Quarta-feira, treinamento, opa, estou nessa, quero mais. Amanhã, quinta-feira, aprisco, estou lá porque eu quero mais de Deus. Enoque era alguém que nutria paixão por andar com Deus. E para andar com Deus, meus irmãos, tem requisitos, tem modelos e tem formas, sim, mas que venhamos crescer cada vez mais, que venhamos aumentar a nossa comunhão e o nosso andar com Deus, amém? Conta-se que Enoque andava tanto com Deus, que um dia conversando com Ele, foi distanciando e chegando cada vez mais perto dele, e aí Deus disse: Enoque, meu amigo, você está tão perto da minha morada, por que não fica de uma vez para sempre comigo? E não apareceu mais por quando Deus tomou para si. Uma criança, ouvindo o relato a respeito da mensagem de Enoque, ela escreveu um texto. E o texto que essa criança escreveu foi o seguinte, diz assim: Deus e Enoque eram grandes amigos. Deus vinha frequentemente visitar Enoque, e eles oravam juntos. Uma bela manhã, Deus disse: meu amigo, que tal caminharmos juntos? E Enoque disse: tudo bem, Senhor, vamos lá. Deu até logo para a esposa, aos filhos, fechou a porta e foi. Deus e Enoque tinham muito o que conversar. E Enoque andou com Deus, e foi andando. E eles viram os passarinhos, observaram e viram as flores, as cabras, os animais, até que de repente Enoque ficou assustado e disse: meu Senhor, nós estamos tão longe, que ali está a tua casa, como é que eu vou descobrir o caminho de volta para minha casa? Mas o Senhor disse a Enoque: bem, um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde, você virá para morar comigo. Não é mesmo? Então, por que não agora? E Enoque já não era, pois o Senhor tomou para si.
Deus gostou tanto de Enoque, que Deus resolveu tomar para ele. Meus amados, o melhor lugar para nós estarmos é nos braços do Pai, e é no esconderijo do Altíssimo, é estarmos abrigados. Que Deus tome você para a vida dele, e que sejamos totalmente do Senhor. Enquanto não tem o arrebatamento, enquanto não houve o arrebatamento da igreja, que nós venhamos viver e andar com Deus, e viver uma vida totalmente entregue. Que venhamos ser, meus irmãos, estarmos apaixonados por Deus, e totalmente entregue a Ele, para servi-lo, para buscá-lo, e para honrá-lo e para amá-lo, amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar a Deus.